Salmo de número 119. Podemos ler, por favor? Digam amém. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Amém. Se você pode, se assente com a sua Bíblia aberta, ou no seu celular, no seu iPad, por favor. Eu queria que colocasse mais um pouquinho de agudo para mim, por gentileza. Queridos, é uma alegria estar com vocês nesta manhã. É uma alegria por mais uma vez servir a Jubrac. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Oswaldo do Vale, que é o presidente da convenção. Uma história impactante e com certeza, como pentecostal que sou, eu também sou fruto da história desse homem em nossa nação. Sendo assim, eu também posso dizer, aqui é Brasil, caramba. Minha gratidão a Deus pelo pastor Rafael do Vale. Cadê o pastor Rafael do Vale? Trabalhando aí. Ele é resposta de Deus para a nossa nação. Tanto ele como outros que o Senhor Jesus está levantando. Alguns homens, alguns jovens são a ponta da lança e a gente está seguindo e vamos alcançar o alvo para a glória de Deus. E também pastor Glauco, toda a equipe da organização do Congresso Jubrac, meu muito obrigado, servos de Deus. E meu amigo pastor Leandro Guerreiro, que há muito tempo, cadê o pastor Leandro? Meu Deus do céu, está sem voz. Pastor Leandro Guerreiro, toda a sua família, há muito tempo o pastor Leandro tem aberto as portas para mim aqui na Jubrac, como também em muitos territórios onde Jesus estabeleceu a igreja, o Brasil para Cristo. Queridos, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre um tema desafiador, um tema que me confronta, um texto que por muitas vezes já me colocou de joelhos. Eu tenho 14 livros escritos pela graça de Deus, e o livro que eu demorei 8 anos para lançar foi o meu livro baseado no livro dos Salmos, e o 119 foi o que mais me impactou, não pela sua quantidade de versos, mas porque é uma devoção extrema de uma alma que reconheceu o poder das Escrituras. O maior salmo dos salmos foi escrito por um jovem, Davi ainda jovem. No verso 100, ele diz que a palavra de Deus o torna mais entendido do que os antigos. Ele enxerga a Bíblia e dá a ela vários significados. Ele olha para a Bíblia e sabe o que a Bíblia é para ele. Verso de número 1, ele chama a Bíblia de lei do Senhor, que significa regra clara exposta aos olhos. Verso 2, ele chama a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, de testemunhos, que é a autorrevelação de Deus aos seus filhos, é Deus dando testemunho de si. Ele enxerga a Bíblia como Deus dando testemunho de si. Verso 3, ele chama a Bíblia de caminhos.
no plural, que é início de desenvolvimentos. Verso 4, ele chama a Bíblia de mandamentos, ordens que exigem obediência. Verso 5, ele chama a Bíblia, a palavra de Deus, os escritos de estatutos, registro que não se pode apagar. Verso de número 6, ele repete que a palavra de Deus é mandamento, ordem que exige obediência. Verso 7, ele chama a palavra de Deus de justos juízos. O que ele quer dizer com isso é que a palavra de Deus o julga. Ele está dizendo que as escrituras também o examinam quando por ele é examinada. A Bíblia o lê quando por ele é lida. Eu não sei se você já sentiu isso, não sei se você já percebeu isso. Não é aquela regra de abrir a Bíblia como a caixa de promessas, não. Mas você diz, eu vou estudar a palavra esse mês, e de repente conta a sua vida todinha. Você chega no Gênesis e você vê no capítulo 1 criação, você vê no capítulo 2 formação, você vê no capítulo 3 queda, aí você vê no capítulo 4 assassinato, você vê no capítulo 5 genealogia, mas Caim está fora, porque quem tira seu irmão também está fora do plano e do projeto de Deus. No capítulo 6 violência, no capítulo 9 rebelião contra o pai, no capítulo 10 e 11 rebelião de novo. Tu lê o texto e diz, eu não presto não, eu sou caído mesmo, é isso aqui que eu sou, falho. A Bíblia nos julga, a Bíblia é o espelho. Por que Tiago disse que a palavra de Deus é como espelho? Porque o espelho, mesmo que de modo silencioso, você chega diante dele e ele diz, tá bom, tá, mas dá para melhorar. O espelho não mente, ele julga você, ele expõe você, e você se compara no espelho e sabe que dá para melhorar. Assim são as escrituras sagradas. É assim que o salmista enxerga os escritos sagrados, teus justos juízos. Novamente, dependendo da tradução ou da versão, na minha versão, no verso 8, ele chama novamente a palavra de Deus de estatuto. Algumas traduções dizem que ele está chamando aqui de preceitos, enquanto estatuto é palavra inapagável, registro que não pode ser alterado, apagado. Preceito significa algo que foi confiado, um presente que foi entregue, algo que foi dado, mas responsabiliza quem recebeu esse presente. Então, eu vou parar por aqui, verso 8, por quê? Porque o Salmo 119, ele é feito de porções de 8 versos. Se a sua Bíblia tem essa divisão, é para facilitação de sua compreensão. A cada 8 versos, uma porção está completa. A cada 8 versos, ele está honrando uma letra do alfabeto hebraico, que é a língua pela qual Deus primariamente falou aos homens. O Salmo 119 é também uma canção, e pensa numa música grande, maior que as de Diante do Trono. Só aqui, irmão, tem 176 versos. Dependendo da versão, também está escrito aí que é salmo entregue ao cantor mor, ou seja, o líder-chefe do louvor na congregação, o cabra da batuta. Então imagine uma equipe de levita, porque eram da tribo de Levi. Não é todo cantor que é levita, pelo amor de Deus, tu não é da tribo de Arão, só levita da tribo de Levi, todos bem vestidos, conforme 2 Crônicas 5, a batuta do cantor chefe, e eles entoando o Salmo 119. E em todo o canto do Salmo 119, uma coisa é repetida, uma coisa é lembrada: palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, a melodia a gente não tem, pois há uma distância temporal entre nós e o texto, há uma distância cultural entre nós e o texto, há uma distância contextual entre nós e o texto. Esse distanciamento deixou longe de nós também a melodia da canção.
mas a letra ficou, porque ela foi inspirada. E o que foi inspirado é o que vai nos edificar aqui nessa manhã. Quantos estão preparados para que Deus gere em você um desejo de profundidade bíblica nessa manhã? Ok. Com essa introdução, então a gente começa a entender os caminhos da profundidade bíblica. Diz o verso 1: bem-aventurados os que trilham caminhos retos, felizes. A expressão bem-aventurados aqui é abençoados, felizes. A expressão bem-aventurado por Jesus, a partir de Mateus capítulo 5, é: caminhará mais uma milha, andará mais longe, irá mais longe. Ou seja, se a bem-aventurança está liberada, é uma felicidade prometida. Feliz. Feliz quem? Os que trilham caminhos retos. Estes caminhos aqui, em primeiro lugar, não são os caminhos propriamente ditos das Escrituras, por causa da conjunção que ele faz. Caminhos retos e andam na lei do Senhor. É como se ele estivesse falando do andar de baixo e do andar de cima. Felizes os que andam caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ele coloca dois patamares pelos quais nós devemos andar e chegar lá. Então, quais são os caminhos retos? São as escolhas da vida. Lembra que um dos significados de caminho é início de desenvolvimento. As escolhas da vida que todo jovem tem, que todo adolescente começa a projetar. Assim como nós temos o caminho do estudo, nós temos também o caminho da burrice que muita gente escolhe. Assim como nós temos o caminho da prudência, nós temos o caminho da tolice que muita gente escolhe. Assim como nós temos o caminho do casamento, nós temos também o caminho da imoralidade sexual, conforme Provérbios capítulo 8, e muita gente escolhe. Assim como nós temos o caminho do compromisso, que é o caminho da porta estreita que Jesus pregou, temos também o caminho largo, que é a porta do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente que não projeta a vida, não se submete a princípios, não reconhece a autoridade. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Se você fizer escolhas corretas para a sua vida, se você souber o que é o relacionamento, souber o que é um namoro, o que é um casamento, o que é estudar, o que é trabalhar, o texto está dizendo: feliz você será. Mas olha a conjunção, por favor: e andam na lei do Senhor. Por que há essa conjunção, esse complemento que é necessário conectar meus caminhos aos caminhos das Escrituras Sagradas? Por quê? Porque existem ímpios escolhendo caminhos retos. Tem ímpio que compra e paga, melhor que alguns crentes, que toda vez na pizzaria ele esqueceu a carteira. Alguém já passou por isso. Há ímpios que são fiéis ao seu casamento. Há ímpios que são exemplos no seu emprego. Há ímpios que respeitam a sua vizinhança. E aí, pastor? Vai para o inferno. Por quê? Porque ele escolheu caminhos retos. Ele terá momentos de felicidade, mas ele não se submete à lei do Senhor para ser capacitado a trilhar caminhos retos. Como ele não se submete à lei do Senhor, ele é alguém que confia nas suas obras. Como ele confia nas suas obras, ele rejeita o Salvador. Maiormente, os homens não irão ao inferno só por causa de pecados, porque pecado todo mundo tem. João diz: quem disser que não tem é mentiroso, pecou 2 vezes. O homem vai para o inferno porque rejeita o Salvador. Porque todos que se entregaram para Jesus aqui ainda não estão glorificados, estão num processo chamado santificação. Isso quer dizer que o pecado que você cometeu ontem, você não comete hoje, e o que comete hoje, Ele te dá graça para não cometer amanhã. Isso é santificação. Mas o ímpio abre a boca e diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, então eu sou o cara. Sinceramente ele rejeitou Jesus. O inferno está cheio de gente sincera. Por quê? Porque ele escolheu caminhos retos. Ele vai ter uma boa colheita para isso em vida. Mas existem aqueles que andam na lei do Senhor. Depende de uma pregação, depende da leitura da palavra, depende do estudo bíblico para se desenvolverem. E eles reconhecem a dependência da palavra. Sabe o que é isso? A integridade do ímpio está na Bíblia.
Mas a Bíblia não está nele. Nem todo íntegro é bíblico, mas todo bíblico deve ser íntegro. Então, se ele trilha em caminhos retos, ele tem sua integridade. Mas se ele anda na lei do Senhor, ele é alguém que depende dessa lei para continuar se desenvolvendo e ir para o céu quando a trombeta tocar. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Felicidade. Bem-aventurado é o quê? Felicidade. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A felicidade completa é para quem vive nos dois. Eu tenho escolhas retas e eu me submeto à lei do Senhor. Ok, bem-aventurados, felicidades. Agora eu faço uma pergunta a toda essa juventude: é fácil andar reto no mundo torto? Isso quer dizer que andar reto no mundo torto vai ser difícil. É isso que a Bíblia é. Ela promete felicidade, mas não promete facilidade. Andar em caminhos retos e na lei do Senhor, no mundo torto, vai ser desafioso, vai ser desafiante, vai ser confrontador. É por isso que nós nos submetemos à dependência das Escrituras. Verso 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. A expressão guardar aqui é memorizar, colocar na mente. Nós memorizamos aquilo que valorizamos. Métodos de memorização: leia a Bíblia em voz audível. Métodos de memorização: repetir, lendo em voz audível, escrevendo. Ao mesmo tempo você lê, você sente, você escreve, você fala e você ouve sua própria voz. Método de memorização. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos. O básico que todo jovem, todo crente deveria guardar são os testemunhos de Deus. Eu não estou falando daqueles testemunhos: o cachorro correu atrás de mim, eu meti a pedra e Jesus me deu livramento. Eu estava com fome, apareceu uma galinha, eu passei a faca no pescoço. Não, os testemunhos aqui são testemunhos de Deus. São os atributos divinos nos revelados nas Escrituras. São os atributos comunicáveis e incomunicáveis apresentados a nós. Exemplo: Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando o crente não conhece esse testemunho, ele vai orar e diz: Senhor, amém, não tem mais o que falar não, porque o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Ou seja, ele crê que Deus sabe tudo, mas ele abre mão da onipotência, que Deus pode tudo. E o crente que só crê na onipotência, ele é menino no que pede. Ele pede coisas triviais. Ele pede coisas que ele deveria entender que onipotência não é onicasualidade. Existem coisas que é você que tem que fazer e não pedir para que Deus faça. Existem coisas que são suas decisões, suas escolhas. Não adianta tentar pedir milagre naquilo que Deus já te capacitou e já exigiu que você fizesse. Onicasualidade é querer responsabilizar Deus por aquilo que eu deveria fazer. É querer colocar no nome de Jesus aquilo que deveria ser feito em meu nome. O cara já tem um nome sujo, aí compra o carro no nome de alguém e diz: em nome de Jesus eu vou pagar. Aí Jesus diz: do meu nome não, velho, limpa teu nome, deixa meu nome limpo. Ou seja, alguém que poderia saber melhor sobre a administração, esperar o tempo certo, não viver de ostentação, e saber que orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria ao Pai, é fazer o que Jesus faria. Quando a gente não conhece os atributos de Deus, que está num livro chamado Teologia Sistemática, a gente ora melhor, a gente canta melhor. Então tem coisas que a gente está pregando que não está na Bíblia, como se Deus fosse fazer. Deus não vai fazer o que Ele não quiser, porque a onipotência de Deus não está desligada do seu caráter e da sua vontade. Deus só faz aquilo que não envergonha o nome dEle. Deus só faz aquilo que vai honrar a glória dEle. Nós temos que guardar os testemunhos de Deus, pelo menos uma vez no ano.
uma teologia sistemática. Leia pelo menos uma vez no ano. É a teologia que nos ensina por temas. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Olha como ele conecta pregação e oração. Ele começa pregando para nós sobre as escrituras. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 12, ele prega para nós sobre escrituras. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. E você diz, amém, está pregando para nós. Aí de repente ele olha para Deus e diz, bem-aventurado aqueles que o buscam. Ele está dizendo, busque as escrituras. Aí você está lendo Bíblia. Aí você está lendo Bíblia e está empolgado porque está lendo Bíblia. Aí ele fala, não adianta só ler, tem que orar. Você vai ser bem-aventurado se você buscar o Senhor de todo o coração. Agora entenda que só no verso 1 ele chama as escrituras de lei do Senhor. Depois no verso 2 ele chama as escrituras de testemunhos de Deus. Para depois dizer que a gente vai buscar. Me ajuda, diga, lei do Senhor, testemunhos de Deus, para depois buscar. Você entende que ninguém consegue buscar de modo certo sem passar pelas escrituras? Porque quem não tem as escrituras não busca, procura. E eu descobri a diferença entre buscar e procurar. É quando eu grito com a minha esposa, amor, cadê o Presto Barba? Aí ela diz, está na parte de baixo do armário. E eu vou lá e eu bagunço o armário todinho, eu não acho. Aí ela vem, eu estava ocupada, você fica me chamando para pegar um Presto Barba. É porque eu não estou achando, olha aqui. Ela, para que essa bagunça? É só fazer isso aqui. Aí o Espírito Santo disse, eis a diferença entre procurar e buscar. Pegou não. Por que o ímpio vai no terreiro de macumba? Procurar a coisa certa no lugar errado, não acha. Por que o ímpio vai ao centro espírita? Ele está procurando a coisa certa no lugar errado, ele não acha. Por que crente ora, jejua, lê Bíblia e vem para a igreja? Ele está buscando porque ele sabe que aqui tem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Só quem conhece as escrituras busca, ele não procura. Batei, abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Verso 3, olha a profundidade bíblica. E não pratico iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. É quando você sabe que é pecado, mas o prazer é colocado acima do dever. É quando você sabe que é pecado, sabe que é quebra de princípio, mas você diz assim, Deus perdoa. É pecado premeditado. E quando o pecado é premeditado, o juízo de Deus vai ser maior contra a sua vida. Não brinque com a graça. A graça não me dá direito para pecar. A graça é poder que me liberta do pecado. Paulo disse que não podemos nos valer da graça para vivermos na prática do pecado. Bem-aventurados os que não praticam iniquidade, mas andam em seus. Ele já volta para Deus agora. Senhor, bem-aventurados os que não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Lembra que no verso 1 ele fala de nossos caminhos, e no verso 3 ele fala dos caminhos de Deus. É para nós equilibrarmos, compararmos nossos caminhos, nossas escolhas. Esses dias eu disse a uma juventude que me perguntava sobre pregação: pastor, o que você acha desses coaches? O que você acha desse evangelho da hipergraça? Eu disse, cada coach tem o seu lugar. Cada coach tem o seu momento em seu lugar. Agora, púlpito é lugar de falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, breve vem. Cada um no seu quadrado. Pastor, o que você acha desses pregadores da hipergraça? Eles são uma ausência da graça. Para eu não xingar aqui, que eu estou com raiva deles. Eles são
uma ausência da graça em nossos púlpitos. Pastor, e qual é a solução? A solução que eu dei a eles, eu vou dar a vocês aqui. Pega a pregação deles e compara com a pregação dos patriarcas. Pega a pregação deles e compara com a pregação dos profetas maiores. Pega a pregação deles e compara com a pregação dos profetas menores. Pega a pregação deles e compara com a pregação de Jesus. Pega as pregações deles e compara com a pregação dos apóstolos. Pega as pregações deles e compara com a pregação dos pais da igreja. Compara a pregação com os pré-reformadores. Compara a pregação com os reformadores. Compara a pregação deles com os avivalistas e os pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Se não der certo, joga fora no lixo. Volta para as escrituras, irmão. É melhor voltar à palavra. Não escute, não ouça, não pague. Você tem que pegar suas escolhas, seus caminhos, as mensagens que você gosta e comparar com os caminhos de Deus. Nós pentecostais, costumeiramente, os reformados históricos, eles foram desde a base, eles pregam sermões expositivos, que não é o perfeito, pois toda forma ou toda fórmula de sermão tem seus defeitos. Mas nós costumeiramente pentecostais sempre pregamos a mensagem temática. Nós damos um tema e procuramos textos na Bíblia que confirmam esse tema. Desde que o contexto seja respeitado, você pode pregar uma mensagem temática. Mas olha o que o texto está fazendo no verso 1 e verso 3, comparando os caminhos dos homens com os caminhos de Deus. Você compara seus pensamentos com o que Deus pensa. Você compara as suas escolhas com o que Deus escolhe. Você compara o que você quer com o que Deus quer. Os caminhos do verso 1 são os nossos. Os caminhos do verso 3 são os de Deus. Agora que é legal, vou até beber água. Água com gás. Verso 4. Meu pastor Leandro. Verso 4. Tu ordenastes os teus mandamentos, só vocês. Ficou pior que água com gás quente, gente. Eu começo e vocês concluem. Tu ordenastes os teus mandamentos. Para que o quê? Isso, eu gostei da ênfase que as irmãs deram. Para que o quê? Ok, para no diligentemente. Para quê? Bora lá, varões. Diligentemente. Bora lá, para quê, varões? Bora lá, varões. Diligentemente. Isso, entenda. Aqui está nosso erro. Eu digo nosso porque eu me incluo. Ou tu acha que não tem mensagem que eu já excluí do meu canal? Esses dias eu vou fazer um vídeo ainda, os erros que eu cometi nas minhas pregações. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Não se lê a Bíblia como se lê jornal. Não se lê a Bíblia como se assiste um filme no cinema. Uma raiva que eu tenho assistir filme no cinema. Eu venho perguntando para minha esposa tudo que eu não entendo direito. Não! E você sabe, se tu assistiu no cinema e quando for assistir em casa você entendeu melhor algumas coisas. Ou é só eu que sou doido? Tem mais doido. Diligência ao meditar nas escrituras. Irmão, não adianta você olhar as escrituras. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 1. Aí no outro dia tu desiste porque é muito nome na genealogia. Aí você desistiu de ler Bíblia porque tu começou em Gênesis 1, chegou em Gênesis 5, tem um monte de nome lá. Quando você lê crônicas mesmo, aí tu é pirraçado. Meu Deus, para que tanto nome? Aí tu desiste. Será que é porque teu nome não está lá? Não há contradição na Bíblia, há paradoxo. Tem que haver diligência. Lucas diz que o milagre aconteceu enquanto Jesus entrava em Jericó, mas Mateus diz que o milagre aconteceu enquanto ele saía. Aí entram os bobos.
os net crentes, web crentes. Olha aí, a Bíblia contém erros, ela não é inerrante. Ou Mateus ou Lucas erraram. Não, abestalhado. É que Mateus está escrevendo da perspectiva dele. Ele viu o milagre acontecer do lado que ele estava. Jesus está saindo. E quem contou para Lucas falou da sua perspectiva. Jesus estava entrando. Ó, Lucas, quando eu vi, ele tinha entrado e fez o milagre lá. Ó, Mateus, o milagre que aconteceu foi bem lá na saída. E Mateus estava na saída. Diligência. Eva não tinha nascido. Gênesis 2. Nascido não, feita. Quem nasce é nós. Ela foi feita mesmo. Aí Deus disse a Adão, sem que ela estivesse lá: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não come. No dia que comerdes, certamente morrerás. Mas no capítulo 3, com quem o capeta vem falar? Com a irmã Eva. Aí a irmã Eva fala para a serpente: olha, Deus disse que nós não pode tocar, porque nós pode morrer. Deus não disse que não era para tocar, e Deus não disse que poderia morrer. Deus disse certamente morreria. Deus não deu possibilidade, Deus deu certeza. Mas o que está faltando na irmã Eva? Diligência. Parece que ela não prestou atenção quando o irmão Adão pregou. Quer ver as irmãs se alegram agora? Ou Adão não ensinou direito. Faltou diligência em um dos dois. Ou Adão em transmitir, ou em Eva em escutar. Mas era só ela falar: tu é bom de Bíblia mesmo, capeta? Vou chamar meu marido aqui. Debate com ele, cão. Quer dizer, serpente. Mas não, ela quis discutir Bíblia, palavra de Deus, sem diligência. Por isso que tu foge dos mormons. Pá! Porque está faltando diligência nas escrituras. Lembra do dia da ressurreição? Lucas 24, Marcos 16, Mateus 28 e João 20. Era o dia da ressurreição. Era que dia? Pode falar. Dia da... Hoje é que dia? Era hoje. Era o dia da ressurreição. Era o dia da... Meu Deus. Vocês estão me estressando. É sono. Era o dia da... Aí lá vem as mulheres. Primeiro, lá vieram as mulheres de madrugada. Dava para dormir mais um pouquinho. Cheias de perfume. Gastaram dinheiro. E no caminho disseram: quem nos removerá a pedra? Ansiedade antecipada. E quando chegaram, viram a pedra removida. Olharam uma para a outra. Roubaram o corpo do Senhor. Condenação imprópria. Olha os pecados delas. Dava para dormir mais um pouquinho, meu Deus. As bichinhas estavam cansadas. Dava para economizar grana. Esses dias, falando de perfume, vocês já viram o pregador do TikTok? Tem pregador no TikTok e tem pregador do TikTok. Varão. Outra mensagem eu prego sobre ser homem. Aí eu recebi um vídeo, um rapazinho e uma rapazinha. Aí aquela edição bem rapidinho. Você sabia que Jesus... Eu vou falar isso aqui. Posso falar? Vocês sabiam que Jesus fedia esperma? Aí a piricrente do lado dele: sim, Jesus fedia esperma porque ele andava com prostitutas. E faz aquela cara
como a técnica que Paulo usava, diatribe, é quando Paulo já sabia o que o leitor iria questionar ao ler o seu texto. Ela, sim, Jesus fedia esperma porque ele andava com prostitutas, e naquele tempo não tinha perfumes. E as vestes das prostitutas, as mãos das prostitutas fediam esperma. Aí lá vem as mulheres cheias de perfume, gastaram dinheiro e as bichinhas lá, bora perfumar Jesus. Aí viram a pedra removida, roubaram o Senhor. Aí chegaram na porta do túmulo, tem 2 anjos. Irmão, se fosse nós vendo 2 anjos, elas viram 2 anjos, olharam para os anjos e disseram: onde vocês colocaram Jesus? Vocês roubaram o corpo de Jesus. Imagine os anjos olhando um para o outro. Terráqueas. Chamou o anjo de ladrão. Pergunta para mim por quê? Falta de prestar atenção na palavra. É aquele tipo de crente, né? Não baixa o som não, eu só vou imitar. Que o pregador já pega o microfone assim: abre a boca, põe na mão da bochecha do irmão, balança ele até ele irritar. Tá bom! Aí o fogo cai. Aí acaba o culto. Alguém pergunta para quem estava no culto: como foi o culto? Foi uma bênção. E a palavra? Mistério. É mistério. Agora prestem atenção na palavra do anjo. Porque procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Só que os anjos eram pentecostais, deram a lapada. O que os anjos disseram? Irmão, pega essa. Olha o que os anjos disseram: lembrem do que ele vos disse quando pregou na Galileia. O anjo deu o endereço da pregação. O anjo enviou o link. Você estava nesse culto, vaza. E não prestou atenção na mensagem. Foi lá na igreja da Galileia que ele disse: o Filho do Homem vai ser preso, açoitado, humilhado, mas ao 3º dia vai ressuscitar. Era só contar 1, 2, 3. Quantas coisas nós perdemos porque não prestamos atenção. Irmão, tem convenção que eu vou pregar até hoje assim, por causa do meu tamanho. Aí o presidente olha assim: quem é o menino? Não, pastor, é pregador, viaja Brasil, fora do Brasil, pastor. Ele é co-pastor em um campo. O cara dá o meu currículo todinho. Não conheço ele não. Dá 15 minutos para ele. E eu falo os 15 minutos, ele é o pastor da igreja. Aí ele põe um bilhetinho lá: continue. Várias vezes aconteceu isso comigo. Mas eu guardei, desde quando eu era menor. Irmão, quando meu corpo for transformado, eu quero ver vocês rirem de mim, irmão. A minha mãe dizia, quando eu pregava ao lado dela na escola dominical: você vai pregar para pastores. Então eu tenho certeza, porque eu guardei as profecias. Foi uma luta para eu pregar nos Gideões a primeira vez, e eu de boa. A Luana 3 dias de jejum, tadinha. Amor, a luta é luta, hoje eu vou comer esse jejum aí. E ela intercedeu por mim 3 dias de jejum. Mas eu sabia que eu ia pregar, eu sabia. Eu tinha 14 anos, o pregador Michel Ramos, Esterlândia, Ilhéus, Bahia, olhou para mim e disse: Deus vai te colocar nos Gideões, e quem não quiser que muda a testa. Quando começou a ter as oposições para que eu pregasse lá, eu falei: alguém vai morder a testa, porque eu guardei a palavra.
Irmão, diligência. Só que a gente está aprendendo Bíblia com música. Passa lá. A gente está aprendendo Bíblia com música. Terceirizado. Vai logo para a fonte, meu Deus. Quer ver? Para onde iremos? Você sabe, nós. Mas se você ler João 6, é para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem. Porque nem sempre é o lugar que te atrai, é alguém. E Pedro estava dizendo, não tem ninguém como o Senhor. Ninguém vai nos tirar da presença do Senhor. Ninguém vai diminuir o amor que temos por ti. Olha a briga que eu peguei esses dias com... Vou nem falar o nome. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Tu sabe. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Aí eu falei, não é se. Não tem na Bíblia isso. Aí começou os netcrete, tá se achando ruim de Bíblia, vou te mandar o texto aí. Eu falei, mande. Aí mandaram um monte de texto. Falei, tá vendo? Não tá na Bíblia. Você tá cego. Tá aí, ó. O quê? Quando passares. Você não sabe como isso faz a diferença na alma das pessoas. Se passares pode passar ou não, tá? Vem para Jesus, não é todo mundo que passa a luta, não. Não é todo mundo, não, é só os feios. Vem para Jesus. Não é todo crente que passa fogo e água, não. É se passar, mas acho que você não passa, não. A Bíblia diz quando passares. O texto está dizendo não tem ponte. Vai ter momento que você vai se sentir se afogando nas pressões da vida. Vai ter momento que você vai se sentir sem saída nas pressões da vida. Não tem ponte, vai ter que passar. Mas você chega do outro lado porque Ele vai passar com você. É isso que a Bíblia promete. Qual a que mais me estressa? Não julgueis. Fala, Deus, tá bom, vou falar por aqui. Não julgueis. Eu não posso postar assim umas coisas ruins. Pastor está julgando? Como eu não tenho mais paciência de ficar respondendo lá no Instagram, porque o Instagram é meio e fala bobagem, eu respondo mesmo. Eu estou ligando chamada de vídeo. Pelo direct. Eu ligo mesmo. Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Ele só pega o não julgueis. Não julgueis para que não sejais. Se você não quer ser julgado, não faça parte de um grupo que julga. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um povo mais julgado do que a igreja? Então ela pode julgar. 3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? 4, como dirás a teu irmão, deixa eu te ajudar, limpar teu olho, se há uma trave no teu? É isso que Jesus é contra. Eu não posso julgar seu problema, sua falta, seu defeito, se eu também estou nessa falta. Eu quero limpar os olhos do cara, mas meu olho está mais sujo que o dele. 5, tira primeiro a trave do teu e então tirarás o cisco do olho do teu irmão. Ele está mandando eu julgar o olho do irmão quando eu julgar o meu. Eu não posso julgar o outro se eu não me autoexamino. Se não, por que está o versículo 6 aí? Não deis aos cães coisas santas. Não dê a porco vossas pérolas. Sabe o que é isso? Se você não julgar, como que você vai saber quem é cão e quem é porco? E sabe quem está chamando o ímpio de cão e porco? Jesus, o amor. Ele pisa no sagrado. Se a gente não tiver diligência ao prestar atenção nas escrituras, nós pecaremos, não cresceremos, não nos desenvolveremos.
Então, em nome de Jesus, vai ler Bíblia, pega a caneta. Vai ler Bíblia, pega o caderno, pergunta, chora. Senhor, abre a porta da palavra, compra meus livros. Faz um curso básico de teologia. Seus mandamentos, ó Deus, foram dados para que eu observasse diligentemente. Agora, irmão, verso 7. E a gente caminha para a conclusão. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Meu Deus do céu. Olha o que ele está dizendo. Eu só vou conseguir louvar quando eu tiver aprendido Bíblia. Vou perguntar para vocês, eu quero provocar vocês. Ele está dizendo, só louvarei quando eu aprender a Bíblia, a palavra. Bora lá. Só louvarei quando eu aprender a. Para louvar tem que aprender a. Se não aprendeu a Bíblia, não pode. Entendeu? Deus não recebe como louvor o cântico dos lábios de quem não valoriza as Escrituras. É por isso que tem gente que canta muito, mas não adora nada. Mas tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador, porque ele conhece a palavra de Deus. Ímpio não adora. Quando alguém que não conhece a palavra de Deus começa a cantar, dizendo que está louvando a Jesus, do céu Jesus diz, cala a boca, Caim. Eu te rejeito e rejeito o seu cântico. Por quê, pastor? Primeiro, o ímpio não conhece Deus. Louvar é elogiar. Você não pode elogiar quem você não conhece. Se você elogia quem você não conhece, você é hipócrita. Se você é hipócrita, você deixou de louvar. Deus não recebe louvor de quem é hipócrita. Está preparado para dar glória? Segundo, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em. Para no Espírito. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em. O que é adorar em espírito? Em espírito é resultado da ação do Espírito Santo em nosso espírito, que é chamado de regeneração. O ímpio não passou pela regeneração, então ele não pode adorar em espírito. Como o espírito dele está morto, ele não pode adorar a Deus, Deus não recebe. Terceiro, em espírito e em... A vida do ímpio não passa pelo crivo da palavra. É por isso que tem cantor mundano aí cantando música gospel para ganhar like, para ganhar seguidor evangélico, mas ele não toca o coração de Deus, pois a adoração tem que passar pelo crivo da palavra. É a igreja que tem a verdade. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Cantores, equipes de louvor, meditem nas Escrituras e depois cantem. Se não tiver Bíblia, não é adoração, é invenção. Se não tiver Bíblia, não é congregação que adora, é aglomeração de curiosos. Escute o que eu vou lhe dizer: música se faz com poesia, mas a adoração só se faz com teologia, só com o estudo da palavra. Não adianta, irmão, muita dança e pouca mudança. Muita poesia, muita melodia, é muita melodia, mas nada de teologia. Essa é a profundidade bíblica. Mas pergunta para mim, pastor, como eu alcanço? O texto responde: diga, eu quero andar em caminhos retos, eu quero andar na lei do Senhor, eu quero guardar os testemunhos. Diga, eu não quero praticar iniquidade. Diga, eu quero ter diligência. Como eu consigo? O verso 2 diz: bem-aventurados aqueles que buscam a Deus.
O verso 5 diz, ó o verso 5: quem dera que os meus caminhos, tomara que as minhas escolhas sejam dirigidos de maneira que eu possa observar a tua palavra. Por que eu estou fechando o olho? Porque ele está falando com quem nessa parte? Com quem ele está falando? Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a eu observar a tua palavra. Com quem ele está falando? Olha o verso 8: observarei os teus estatutos, caminhos, preceitos. Olha o verso 8: não me deixe, não me desampare. Sabe o que ele está dizendo no verso 5? Eu queria ser melhor, eu queria entender mais Bíblia, eu queria que meu namoro, minhas amizades, meu trabalho, minha profissão, meus estudos, meus entretenimentos fossem organizados de tal modo que eu não me afastasse da sua palavra. Se eu pudesse, se eu conseguisse. É Davi, é o poeta, é o profeta, é o rei, é o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo: eu quero. Quem dera. Se eu conseguisse, porque Deus sabe que é difícil. Mas onde está o caminho para que consigamos? Na oração. Ao mesmo tempo que ele olha para você e diz: leia a Bíblia, medite na Bíblia, seja diligente com a Bíblia, ele diz assim: Deus vai me ajudar, eu vou orar, eu vou colocar esse desejo do coração de Deus. Olha o que ele diz no verso 8: Senhor, não me desampara, eu vou ler Bíblia. É como se ele estivesse sentindo a ausência de Deus. É como se pela sua fraqueza ou suas fraquezas, como se pelas suas falhas, Deus começasse a se afastar. E como que ele vai conquistar Deus? Ele pega o livro e diz: Senhor, não me desampare, eu vou ler Bíblia. Senhor, não me desampares, eu vou meditar nas Escrituras. É como eu estou lá com Eliseu filho, ao lado dele assistindo alguma coisa, e ele faz alguma coisa que ofende a Luana. Aí a gente chega e se afasta, ele não gosta de ficar sozinho, então a gente se afasta. Aí ele olha para a gente e diz: volta papai, volta mamãe. E a gente diz: não, você nos ofendeu, vou ficar sozinho, eu vou apagar a luz. Aí ele olha para a gente e diz: de pupa. Ele sabe que o de pupa é a atração da nossa presença. Então não adianta fazer votos, não adianta fazer sinal de cruz, não adianta prometer coisas a Deus. Se Ele não vê no seu coração desejo pelas Escrituras, Ele estará longe de você. Mas onde há amor pelas Escrituras, a presença de Deus está ali. Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Quem me ouve? Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Sabe o que é isso, irmão? Se você comprar um livro meu, eu vou no máximo dar o meu autógrafo, que não vale nem um cachorro quente. E aí você vai para casa, eu vou para casa. Aí você vai ler meu livro. Eu estou viajando, eu estou lá em Goiânia e você está lendo o meu livro. E eu não estou lá, eu estou viajando e você está ali sozinho com o meu livro. Mas esse livro é diferente. Quando você abre as Escrituras para meditar na palavra de Deus, o Deus da palavra vem do seu lado. E ali do seu lado, composições vão começar a fluir, revelações na palavra vão começar a fluir. Irmão, voltemos a valorizar as Escrituras. Olha o que Eclesiastes 12 diz. Eu já desliguei o esboço, mas eu não posso ir para casa sem mostrar para vocês isso aqui. Ganhei essa Bíblia ontem, nem sei mexer direito, peraí. Eclesiastes 12, me ajuda. Lembra do teu Criador nos dias da tua? Antes que venham os maus dias. Vai chegar os maus dias para todo mundo.
E cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Agora, suas vistas, suas vistas. Antes que escureça o sol, a lua, a luz, as estrelas, e tornem a vir a nuvem depois da chuva. Está dizendo, seus olhos vão nuviar, seus olhos vão escurecer. Você não terá a mesma percepção de letras. Lembra enquanto você pode. Lembra de Deus enquanto você pode ler. Lembra enquanto você não depende do tamanho de letras. Verso 3: porque um dia os guardas da casa vão tremer. Sabe o que é isso? As suas pernas. Suas pernas vão tremer. E você vai ter dificuldade de chegar perto do livro. No dia que se curvarem os homens fortes, sua coluna vai dobrar. E cessarem os moedores, os dentes cairão. E se escurecerem os que olham pelas janelas, você vai ter dificuldade para enxergar a vizinhança. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. As portas dos acessos às pessoas se fecharão. Ouvidos das pessoas não mais se abrirão por causa da dificuldade da mordedura. A boca, você não terá facilidade de comunicação. Então poucos abrirão os ouvidos e os olhos para te ouvirem e prestarem atenção em você. São as duas portas pelas quais você tem acesso às pessoas. O texto está dizendo: lembra de Deus agora, medita nas escrituras agora, porque agora alguém ainda pode te entender. Mas vai chegar o tempo que não te entenderão, e todos chegarão a esse tempo. E a voz das aves se levantarão, e todas as vozes do canto se baixarem. Ele está dizendo, vai chegar o tempo que você vai tentar cantar Foi na Cruz, e alguém vai ter que se aproximar de você para ouvir a sua voz. Vai chegar o canto que a voz da ave, que é pi, vai ser um brado de trovão comparado à força da sua voz. Lembra do teu Criador enquanto você pode. Lembra de ler Bíblia, verso 5. Como também temerem o que está no alto. É você dizer, eu tenho medo de escada, eu não subo a rampa. Você vai ter medo de altura. Todo mundo vai chegar aqui se Jesus não voltar. E houver espantos no caminho, qualquer coisa vai assustar você. Aproveita agora enquanto você tem sangue nos olhos. Aproveita agora para se encher das escrituras e enfrentar o sistema que está se opondo a nós. Irmão, se a gente se encher das escrituras agora, não tem LGBTQ+, não tem ideologia de gênero, não tem rede esgoto de televisão, não tem carne, não tem pecado, não tem... pelo poder da palavra. E a gente não perde nossos filhos, não perde nossa geração para o inferno. Aproveita agora, porque tudo vai te assustar. E um gafanhoto for um peso. Aproveita enquanto você pode pegar um livro desse, com harpa, com estudos, e ler e meditar, porque vai chegar um tempo que o gafanhoto vai ser pesado a você, e você vai ter desejo de ler e não vai conseguir. Eu queria que isso entrasse no seu coração. Vai perecer o apetite. Vai perecer o apetite. Você não vai comer como hoje. Não vai ter o mesmo gosto que tem hoje. Porque o homem se vai à eterna casa, morreu. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, pensando: se foi, se foi, se foi. Você vai envelhecer e ela vai ficar.
E ela não quer ficar sem você. Estude agora, porque quando você for, o que você fez dela, o que você fez com ela, vai ficar no coração de muita gente. Alguém está com mais vontade de ler Bíblia hoje? Seja sincero. Só quem quer crescer na palavra, fica em pé comigo. Coloque a mão no seu coração, se puder, aperte a sua Bíblia no seu peito. Deus, eu não estou sozinho. Olha o tanto de jovens que quer o conhecimento da palavra. Abre a porta da palavra sobre nós nessa manhã, Jesus. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida. Tu és meu Senhor e meu Deus. Fala! Assim como for, vem tua obra em mim, até que o mundo, sua glória em meu rosto. Lembra do início? A tua palavra pra eu contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei. Eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Era com esse som que eu queria pregar. Ainda bem que voltou agora. Eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Estava na casa da minha avó. E ela disse, vamos ler Bíblia antes de ir para a igreja? Eu disse, vamos. Ela abriu a Bíblia dela e começou a ler. E enquanto ela lia, ela me cutucava para que eu lesse junto com ela. E de repente eu via uma chave verde na Bíblia da minha avó. E eu coloquei a mão em cima da Bíblia para pegar a chave. E ela me deu um tapa. Ora, menino. Eu falei, tem uma chave aí. Tem uma chave aqui. Eu falei, tem uma chave aí. Aí ela olhou para mim, você pegou? Eu falei, peguei. Ela olhou para mim e disse, então leia sozinho. A partir daquele dia, irmão, minha mente destravou. Eu comecei a ler à frente da minha avó de um modo perfeito. A partir daquele dia, eu comecei a estudar as escrituras e até hoje Deus me dá 4 a 5 sermões num dia. Deus fez na minha vida. Vai fazendo a sua. Levante a sua mão.
Senhor, Paulo pediu que a igreja orasse para que o Senhor abrisse a porta da palavra. E a gente está orando agora. Abre a porta da palavra sobre os meus irmãos. Abre a porta da palavra sobre os meus irmãos. Deus, eles terão menos desejo por entretenimento e mais desejo pelas escrituras. Porque assim como o salmista orou dizendo: quem dera que minhas escolhas me aproximassem da sua palavra, mostrando dependência. Esse povo aqui de mão estendida também está mostrando dependência. Então se prepare, você vai ver os textos de uma maneira diferenciada. Você vai ler e quando você se erguer de lá, você vai sair como guerreiro armado para dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Glória a Deus. Será que há alguém em nosso meio que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus nessa manhã? Quer viver o poder da palavra? Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas nessa manhã você quer se entregar, porque a palavra está te chamando? Eu quero orar por você. Se o Senhor te chamar agora, diz o texto: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Saia do seu lugar se você se afastou e quer voltar para papai. Agora eu quero orar por você. Ou você nunca confessou Jesus, quem sabe tem. Ou você nunca confessou Jesus, mas hoje você quer confessá-lo. Você quer ser guiado pela palavra, você quer ser direcionada pela palavra. Tem alguém que quer isso para a sua vida hoje? Se tiver alguém, a igreja está aqui para orar por você, porque a palavra vai te capacitar, a palavra vai te dar poder, a palavra vai te capacitar, a palavra vai te dar poder.